Boa noite a todos. Já nos cumprimentamos, né, na entrada, mas é sempre bom reforçar mais uma vez. É com grande prazer de nós estarmos mais uma vez aqui nessa bendita casa, né, que sempre nos acolhe e é muito importante para todos nós, como nós sempre falamos, pois é isso que aprendemos aqui na doutrina. Essa oportunidade que temos de buscar os conhecimentos das obras kardecianas. Isso é muito interessante. De Kardec não, nós sabemos que foi codificada por Kardec, mas nós temos o hábito de dizer as obras kardecianas. Por isso que a gente fala isso daí. Mas é que sempre com muito amor, com muito carinho, é gostoso nós vermos a nossa casa bem repleta. E antes de mais nada, eu gostaria hoje de dar um informe que agora é oficial. Dia 20 de setembro estaremos na nossa nova residência. É 5 quarteirões para baixo aqui na rua Luiz Arzola. É quase esquina com a 9 de julho. Estamos no preparativo final, ainda temos algumas coisas lá. Estamos na fase de pintura, eletricidade e mais aqueles retoques finais. Então, conversando agora, o pessoal acha melhor nós já começarmos a dar esse informe. Então, se prepare, vai ser dia 20, a palestra vai ser com Álvaro Vargas, porque foi um dos idealizadores desse projeto. Então, nada mais justo do que ele ser o palestrante dessa data para nós, para darmos o start. Start não, vamos dizer a realidade, darmos continuidade, porque aqui o start já foi dado. Em 2019 lá, foi 3 meses, depois entrou pandemia, parou, retornamos em 2020 e assim foi. Estamos nós aqui e com certeza continuaremos lá até quando lá em cima chegar e falar para nós está na hora de retornarmos. Então daí não tem jeito, vamos trabalhar para lá. Mas enquanto estivermos aqui, então já antecipando o agradecimento de tudo que passou. Eu acho que é um momento muito importante para nós, esse momento que vai chegar. Porque para chegarmos aonde estamos, foi muito tempo de trabalho, muita dedicação, muito amor, muito carinho, muito compromisso. Tem pessoas que já estão até com medo quando eu olho para a cara dele, ele chega e fala, eu não quero ficar olhando muito para o Juca, porque só vem convite para trabalhar. Ele está meio me afastando de mim. Mas é assim, então quer dizer, essas oportunidades que nos é dado, que é muito bom. Que isso daí é a filosofia da doutrina espírita. Essa nossa união, essa compreensão, esse amor, esse carinho que nos envolve. Que nós saibamos aproveitar sempre tudo que a bendita casa nos oferece. Nós que estamos aqui como um simples trabalhador, isso daqui é um pequeno trabalhinho da nossa parte. Mas nós sabemos que o trabalho maior não é nosso. O trabalho maior é do plano espiritual. Aqui vai fechar? Não. Permanecerá aberto. Com as meninas do bazar. Então, já antecipando, pedindo que continue as doações. Ah, mas e daí como vai fazer para doar? Vai ter uma caixa lá na casa que nós vamos trazer aqui todas as doações. As meninas vão continuar, que agora vão ter mais tempo para elas desconectar um pouco mais esse compromisso nosso que tem junto com a casa, tudo, esse trabalho que já viemos em vários anos já nesse trabalho, junto, monta bazar, desmonta bazar, monta bazar, desmonta, mas agora vai ser assim, vai continuar o trabalho, vão ter mais tempo para a área social, nós vamos continuar na área de estudo e tudo que a casa oferece. Então, antecipando mais uma vez o agradecimento a todos vocês por essa ajuda, nas compras dos nossos eventos, ajudar na venda, nas doações, em tudo. Vocês sabem, cada um de vocês sabe aqui, a peça importante que vocês for para que esse resultado, que em breve vamos estar juntos compartilhando, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. E só para, mais uma vez, como sempre falamos, esse livro que é um oferecimento da USE, caso alguém queira, é doação gratuita, tem na saída, tem o Arauto também, que é o Arauto novo desse mês que chegou, o Sandro trouxe semana passada para mim, só que estava no finzinho da palestra, então quem quiser
Pode levar para sua casa, pode levar para doar para um amigo, para um conhecido, para um familiar, certo? Isso também aqui tem muitos ensinamentos, é muito interessante, um livrinho simples, prático e riquíssimo de ensinamento para nós. Então, dados os recados, vamos pedir a todos nesse momento que elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade que nos concedeu o dom da vida. Obrigado, Pai, por essa oportunidade bendita de nos termos criado, onde nos dá o prazer de chamar de vosso Filho, pois sabemos que todos nós aqui, independente dos nossos laços familiares, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Agradecemos também por nos conceder Jesus, esse modelo e guia a seguir. Esse mestre que nos deixou um grande legado a percorrer através dos seus ensinamentos, onde nos dá grande oportunidade para o nosso aprimoramento espiritual. Agradecer também por esses trabalhadores do Cristo, esses nossos irmãos espirituais, os nossos mentores, a equipe espiritual que coordena essa bendita casa, sempre junto conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, mesmo naqueles momentos difíceis nossos, que somos um pouco rebeldes, um pouco revoltados, que não aceitamos muitas coisas em nossa vida. Mas Ele sempre junto com nós, nos inspirando e nos auxiliando, para jamais desistir da nossa caminhada. Que essa casa possa ser para nós uma fonte de água viva, onde possamos vir saciar a nossa sede do conhecimento. E como sempre pedimos, que todo esse amparo, esse auxílio, esse alimento divino que aqui recebemos, também saibamos compartilhar com todos aqueles irmãos que caminham conosco. Seja dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa sociedade, aonde estiver. E para finalizar, Senhor, pedimos que as vossas bênçãos nesse momento recaiam sobre aqueles irmãos que estão aflitos, aos irmãos que se encontram enfermos, nos lares, nos hospitais, aqueles irmãos que estão com desequilíbrios espirituais, mas que esse momento, esse amparo, possa chegar a todo dentro das suas necessidades, e também aos irmãos que retornaram para a pátria espiritual, que eles possam ter a compreensão, o entendimento do seu retorno e o conforto, o amparo para aqueles que aqui ficaram. Que também pedimos, Senhor, que o nosso irmão Alex seja bem intuído junto ao seu mentor e que todos nós possamos estar bem abertos, bem receptivos, tudo que o Alex preparou para nós na noite de hoje, que é um tema muito oportuno, que é a fé raciocinada. Sabermos por que cremos. Essa, com certeza, é a mensagem que o Alex preparou para nós. E que todos nós possamos sair aqui melhores que quando chegamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco. Consta em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, uma passagem muito importante da vida de Jesus sobre a face da terra. Está escrito assim: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem de Jesus traz, assim, enormes ensinamentos, mas o principal é:
Quando ele desce do monte, numa noite anterior a essa passagem, nessa noite, ele subiu ao monte junto com Pedro, João e Tiago, e lá no alto ele conversou com os espíritos de Moisés e Elias materializados. Ele mesmo passara por um fenômeno de efeito físico chamado transfiguração, porque as suas vestes irradiavam luz e um branco que consta nas escrituras que nenhum alvejante conseguiria deixar, e o seu rosto se iluminara. A materialização foi tão plena, foi tão compacta, foi tão perfeita, que os apóstolos atormentados se esqueceram que aqueles que conversavam com Jesus já estavam mortos, e perguntaram ao mestre se ele queria que erguesse 3 tendas, uma para ele, outra para Moisés e outra para Elias. O que será que eles conversavam, né? Qual será o assunto? Talvez uma troca de informação. Na época que Moisés estava encarnado, que ele estava vivo, quando ele sobe ao monte, é o próprio Jesus que conversa com ele, transmite os 10 mandamentos através da via psicográfica. Então agora eles trocavam de papel. Jesus encarnado, não mais como governador planetário do seu alto, mas como Jesus Cristo da terra, recebia a visita de Moisés para discussões de assuntos relevantes para o momento da propagação do Evangelho. Mas só um preâmbulo do que nós estamos falando, porque depois dessa conversa, desse momento que foi efervescente, quando ele desce do monte, eis que estava um furdunço no sopé da montanha, uma bagunça. Aquele pai desesperado com o filho que consideravam no lunático, que uma hora ele se jogava no fogo, uma hora ele se jogava na água, outra hora ele jogava nos pedaços de pedra no chão, ele se machucava o tempo todo, ele tinha ataques convulsivos, epiléticos, e ninguém podia tratar aquele menino. Pediram aos apóstolos, que tinham poderes de cura, eles tinham uma mediunidade tão grandiosa, mas faltava-lhes a fé, faltava-lhes a confiança. E Jesus fala esse monte de coisa que está escrito aqui, que com certeza ele não disse nada disso. Ele poderia ter dito, que bando de inseguro, que bando de pessoas que ainda falta, mas não falar raça de povo incrédulo, depravado, até quando vos sofrerei? Né? É muito pesado para o governador planetário o amor em pessoa ter dito àqueles a quem ele confiava. Algumas traduções dizem que depois que Jesus curou o menino, curou de um processo obsessivo. Ele não estava doente fisicamente. Ele estava doente, porque a obsessão também está categorizada como uma doença. Uma das piores de todos os tempos. Mas ao invés de ser uma obsessão, ele passava por uma possessão. Porque a obsessão, de acordo com a Revista Espírita, capítulo 14, de A Gênese, o Kardec faz a diferenciação. A obsessão, quando a pessoa passa por um processo obsessivo, é como se ela fosse envolvida num laço, numa rede, em que ela perde o controle sobre si mesmo e é manipulado pelos espíritos inferiores. Ao passo que na possessão, o espírito obsessor se substitui ao obsedado, momentaneamente, que é o que acontecia com esse menino, é o que acontecia com o endemoniado gadareno e com tantos outros. São processos diferentes, mais profundos e mais difíceis, com mais difícil tratamento. Algumas traduções, quando os apóstolos perguntam por que Jesus tinha conseguido curar o jovem e não eles, Jesus então responde, porque para esse tipo de espírito é necessário jejum e oração. Para esse tipo de espírito é necessário jejum e oração. Porque para você lidar com um espírito inferior, mas sagaz, inteligente, endurecido, como muitos existem no mundo espiritual, que proclamam a maldade contra os cristãos, contra aqueles que querem mudar o mundo, que formam bandos, que formam falanges para destruir a paz e o equilíbrio e que influenciam as massas que sintonizam com eles para provocarem todos os atos que realizam aqui na face da terra. Com esses espíritos é necessário ter muita fé, mas é necessário ter muito conhecimento de causa
e jejum e oração. O que ele quis dizer com jejum e oração? Ah, o jejum. O jejum que os católicos praticavam no passado, na época do carnaval, da quaresma, porque a palavra carnaval vem do latim carnavale, que quer dizer carne não mais, ou carne não vale. Porque após o carnaval, a pessoa fazia 40 dias sem comer carne. Era só por causa disso. No entanto, depois mudou, ficou uma semana sem comer carne, e ultimamente só na Sexta-feira Santa que não come carne. No entanto, os neocatólicos, eles fazem jejum de Coca-Cola, de chocolate, de um monte de coisa. Eu já vi esses absurdos na minha vida. A pessoa fazendo jejum dessas bobagens. Ainda de carne você entende, porque depois era o jejum que era feito de 40 dias sem comer carne, é porque cometeram-se tantos abusos no período das festividades que você quer fazer uma limpeza. E eles querem fazer uma limpeza física e espiritual. É o que queria fazer. Esse era o simbolismo. Mas jejum de Coca-Cola e chocolate, gente, aí não dá, né? Aí fica difícil, né, para a gente sustentar uma coisa dessa, né? Mas não é esse tipo de jejum que Jesus falava. Jesus falava do jejum mental, do jejum de pensamentos negativos, de intenções horrendas. O mínimo pensamento negativo que produzimos pode produzir uma onda avassaladora, contaminante, terrível. Quando você vai lidar com certos tipos de espíritos, se você estiver sintonizado com o bem, jejuando de pensamentos inferiores, de malquerenças, você tem muito mais poder sobre ele, porque você tem um poder moral. E, pelo visto, os apóstolos não tinham esse poder moral sobre aquele espírito. E Jesus tinha. Jesus tinha. E conseguiu demovê-lo de suas vontades. Porque você, no espiritismo, nós não expulsamos o espírito. Nós o esclarecemos porque ele é nosso irmão. Nós o convertemos ao amor que ele houvera perdido. Então você tem que fazê-lo demover das suas atitudes anteriores. Mas Jesus deixa bem claro que eles também não conseguiram por causa da incredulidade deles, que é por causa da fé. E é o que faz com que muitas pessoas não consigam alcançar os seus objetivos. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que quer dizer a palavra fé? A gente aprendeu uma vida inteira o que seria, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu perguntei para todo mundo responde a mesma coisa. Fé o que é? Acreditar. Os primeiros dizem acreditar em Deus. Aí alguns falam acreditar. E eu vou constrangê-los e dizer que vocês passaram, e eu também equivocados, uma vida inteira. A palavra fé não quer dizer acreditar. Ela foi, numa tradução equivocada, transmitida de forma equivocada e contaminada pelas religiões, e nesse aculturamento nós ficamos enganados. A palavra fé deriva do emuná, da palavra emuná no hebraico, e da sua raiz grega, que quer dizer, que significa pistis ou pistiar, que o significado tanto de emuná como de pistis, como de pistiar, é confiar, não é acreditar. Porque quem acredita hoje, desacredita amanhã. Agora quem confia, confia. Pergunta ao médico, você está lá com um câncer terrível no estômago. Você se deita na mesa cirúrgica, o médico vai abrir seu estômago e fazer uma cirurgia. Pergunte ao médico, doutor, o senhor acredita que eu vou ser curado? Se o médico falar, eu acredito, você já vai ficar bem assim. Se ele falar, não acredita, aí morreu, né? Pode fechar e já foi. Agora, se você pergunta, doutor, o senhor confia que eu vou ser curado? Eu confio. Não é muito melhor? Não soa melhor? Tanto é que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Acreditar não é ter certeza. Quem tem fé robusta tem certeza. Tem certeza.
de que as coisas acontecerão, se não do modo como ele espera, do modo que for melhor para ele. Mas para que essa confiança se estabeleça, para que a fé se torne inabalável, é necessário que se estabeleça uma relação para que a confiança aconteça. Uma relação de confiança. Por exemplo, um casal que se namora, no começo é aquela paixonite, os hormônios estão pululando, aí passa aquela paixonite, vai sobrar o amor. Se não se estabelecer um vínculo, uma relação de confiança, o relacionamento não dura e ocorre a separação. Entre amigos, no início vocês são colegas, mas depois que se estabelece uma relação de confiança, se transforma em amigo. Entre irmãos, se não tiver uma relação de confiança, eles vão se detestar. Entre pais e filhos, se não tiver uma relação de confiança, se os filhos não confiarem nos pais e os pais não confiarem nos filhos, um não vai ter fé no outro, um não vai se relacionar com o outro, e daí nós vemos o desagregamento familiar. Da mesma forma é com Deus. Por que é que as pessoas têm a fé tão fraca em Deus? Porque não estabeleceram uma relação de confiança com Ele. Como se estabelece uma relação de confiança com Deus? Em primeiro lugar, que para se estabelecer uma relação de confiança, com quem quer que seja, é necessário que exista uma constância de caráter. Entre o homem e a mulher, entre o irmão e a irmã, entre o amigo, a amiga, se não tiver uma constância de caráter, um não vai confiar no outro. E com Deus, nós sabemos que Ele é imutável, que Ele é perfeito. Então, o problema somos nós nessa relação. E para se estabelecer essa relação, é necessário, em primeiro lugar, ter uma relação. E como nós nos relacionamos com o Criador incriado? Princípio inteligente, causa primária de todas as coisas, como questão primeira do Livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, através da prece. A prece é a principal ferramenta para mantermos uma relação com Deus e com os espíritos superiores. Ou mesmo com os nossos espíritos familiares, que já partiram, com os espíritos amigos. Mas não essa porcaria que a gente faz todo dia. Não essa prece que na maioria das vezes é memorizada, é decorada, que a gente nem se preocupa com o significado do que é dito, do que não é dito, que nós falamos metade e dormimos a outra metade, que nós falamos metade e esquecemos a outra metade, que nós procuramos utilizar de coloquialismos no meio da prece, ao invés de colocar o nosso coração e a nossa intenção. Então a pessoa não está acostumada a falar com Deus, que a prece é falar com Deus, não é nada demais, é falar com Deus. Ela não está acostumada, nunca se relaciona com Deus. Aí na hora que a problemática aparece, Deus, agora é nós, como falam os jovens, né? Aí Deus fala, agora não é nós não tem a relação, não tem a relação. Não ainda deu para se estabelecer essa relação. Não tem nós na história. É necessário algum tempo para se estabelecer essa relação. Aqueles que têm essa relação fácil com Deus é porque começaram ontem, anteontem. E quando eu falo ontem, anteontem, é nas reencarnações anteriores. Milênios atrás foi desenvolvendo essa comunicação. E ela se tornou fluida. Ela se tornou fácil. Mas não é só na hora que nós precisamos. Porque a prece tem o caráter triplo de pedir, agradecer e glorificar. A maioria de nós utiliza a prece só para pedir. Esquecemos de agradecer e muito menos ainda de glorificar a Deus. E aí fica difícil, né? Aí fica muito complicado. Estabelecida essa relação,
em que nós não precisamos nos ajoelhar, nós não precisamos estar bem vestidos para fazer a prece, nós precisamos estar imbuídos de bons pensamentos e boas intenções, e falar com vontade, com amor com o Criador, porque Ele é nosso Pai, Pai de todos que existem na face da terra e do universo inteiro, porque Ele é o Criador universal. Então todos somos irmãos automaticamente. Mas a fé pode ser robusta, essa confiança, ou vacilante. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, diz o seguinte: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé robusta nos dá calma, nos dá tranquilidade, de buscar os nossos objetivos, sabendo que nós estamos sendo protegidos, salvaguardados por Deus. Porque Deus que nos protegeu ontem, está nos protegendo hoje e continuará nos protegendo amanhã. Ah, mas e se eu busco um objetivo e não dá certo? Não diz o adágio popular que quando se fecha uma porta, abre duas janelas? É porque não era aquela porta que era para ser aberta, mas as janelas. Porque Ele sabe o que é melhor e a fé está colocada na resignação. Aquele que tem fé é resignado e sabe que se aquilo que ele pretendia não aconteceu com ele, mesmo ele tendo força de vontade e trabalhado para aquilo, é porque Deus tinha planos melhores para ele. Isso é fé. E aquele que tem a fé robusta é certo de que isso vai acontecer. É certo que o melhor vai acontecer. Se não agora, amanhã, se não amanhã, depois. Mas na hora certa. Porque tudo tem a hora certa de acontecer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Isso é muito antigo. Mas a gente tem que colocar na prática esse pensamento. Agora, a fé vacilante é aquela fé que, eu acredito. Eu confio. Se der certo, será que vai dar? Aí começa a dar um problema, será que vai dar certo? Eu acho que não. Aí a pessoa começa a se atormentar e atormentar os outros. Entra em parafuso. Se não dá certo, então, aí ela culpa Deus, culpa o vizinho, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o filho, nunca se culpa. Sempre os outros têm culpa. Ao passo que se a pessoa esperasse um pouco, ela veria que o projeto de Deus é muito melhor. É muito melhor. Então essa é a diferença da fé robusta e da fé vacilante. Mas existem diferenciações na fé. O próprio Kardec, nesse capítulo 19, diz que existe a diferença da fé humana e da fé divina. A fé humana é a convicção, é a confiança de se alcançar os objetivos esperados. Por exemplo, um jovem que quer prestar o vestibular para entrar numa faculdade para ser alguém na vida. Ele pode se preparar o quanto for. Se ele não tiver convicção em suas forças, ou seja, ele está estabelecendo uma relação com ele, de confiança e de amor próprio consigo mesmo. Se ele não confiar que ele vai conseguir, no outro dia, ao fazer o vestibular, vai dar um branco e não vai conseguir fazer nada. Porque isso foi o temor, foi a ansiedade, foi a falta de confiança que lhe ocasionou. Uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, se antes de sair de casa ela não olhar para o espelho, não achar que está bem vestido, não achar que está bonito, não achar que é confiante, não achar que vai alcançar seus objetivos, ele vai chegar na entrevista e mesmo sendo mais capacitado, ele não vai conseguir a vaga. Uma pessoa que tem um emocional e um psicológico melhor, vai conseguir uma vaga. Porque no passado, há 200 anos atrás, era considerado o quociente de inteligência, a inteligência da pessoa, que é o QI que Alfred Binet descobriu no século XIX, lá no princípio, que é o teste de quociente de inteligência.
E eles achavam que as pessoas que tivessem maior inteligência seriam as que venceriam na vida. E vencer, gente, não é vencer como Jesus, como salvar a terra, como salvar a si mesmo. É ganhar dinheiro, é só isso. É mundo capitalista, é só isso. Não pense em ser uma pessoa melhor, é bolso cheio de dinheiro. Só que eles acabaram verificando que, apesar da inteligência fora do comum, eles eram retraídos, introspectivos, não tinham sucesso, não alcançavam os grandes objetivos, não ganhavam altas somas de dinheiro, porque tudo é dinheiro. E passaram os séculos, eles não, as décadas, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Até que uns 30 anos atrás, um homem abençoado chamado Daniel Goleman, ele descobre a inteligência emocional. Que a pessoa que, apesar de não ter uma inteligência intelectual tão grande, mas que tivesse uma inteligência emocional grandiosa, que é a capacidade de resiliência de lidar com as adversidades da vida, a adaptação às situações da vida, esse teria mais sucesso do que aquele que tivesse uma inteligência grandiosa. Inteligência emocional. No entanto, depois de 10 anos, uma física chamada Dana Zohar descobriu que existe uma outra inteligência que o homem desenvolve, principalmente quando ele pensa em Deus, quando ele faz uma viagem interna, quando ele vai ao encontro da sua essência, faz insights para descobrir quem ele é, uma viagem ao seu subconsciente. E ela descobre que quando as pessoas pensavam em Deus, pensavam em Buda, pensavam em Jeová, pensavam em Jesus, se acendia um ponto no lobo temporal da pessoa, no cérebro. Esse ponto se iluminava, que foi chamado ponto de Deus do cérebro. Aí ela descobriu a inteligência espiritual. Essas duas inteligências substituíram a inteligência intelectual. As pessoas que têm a capacidade emocional e espiritual desenvolvidas, elas, em grandes empresas e em grandes projetos, elas conseguem trabalhar em equipe, elas são altruístas, elas são positivas e elas conseguem alcançar os seus objetivos sendo felizes. Porque uma coisa é você alcançar seus objetivos arrebentado, cair nos pedaços. Outra é você alcançar feliz, brincando com a vida. Que é assim que nós devemos viver, com bom humor, com alegria. E isso deriva da fé humana, da confiança em si mesmo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Teria inúmeros, mas esse exemplo é clássico. Thomas Alva Edison. O menino Thomas Alva Edison, quando ele ingressou no primeiro ano escolar, no primeiro dia o diretor manda ele para casa, com um bilhete para sua mãe. E ele já havia dito ao menino que ele não servia para a escola, que a mãe lesse o bilhete. Ele falou: mamãe, o diretor me mandou embora e disse que eu não vou continuar estudando porque eu não sirvo para a escola. Deu esse bilhete. Ela leu o bilhete, como mãe engoliu seco. Aí o menino falou: o que diz aí, mamãe? Olha, no bilhete está dizendo o seguinte, que você é muito inteligente, muito capacitado e que, olha, eles não têm a quantidade de estudo para você, que eu devia te ensinar. Que você era fora da curva. Eu falei: nossa, mamãe, então deixa que eu vou te ensinar. E ele era um menino ativo, como diria hoje, hiperativo. Alguns diriam que com transtorno de déficit de atenção, que são as doenças, os transtornos do momento, que vale ressaltar. Não tem um exame para comprovar esses transtornos, somente o clínico, através de perguntas e de uma avaliação superficial. O terapeuta, o médico pode falar, é como não é. Não tem um exame de sangue, não tem nada que identifique que a criança tem esse transtorno. E muitos pedagogos estão questionando que o problema não é a criança que tem esse transtorno, são os mestres que são ruins, porque se avaliam as crianças, não se avaliam os educadores. Então está tendo uma complicação nesse meio, uma complicação. E ele foi considerado uma criança transtornada. A mãe teve muita dificuldade de ensiná-lo em casa, muita dificuldade. Mas ela, através de muita dificuldade, de muito esforço, de muito amor, só ela, não tinha o pai presente, ela o ensinou
ensinou as primeiras letras, deu desenvolvimento para aquele menino. Ele foi então para a faculdade após ter aprendido o básico na sua casa. Se transformou um dos maiores inventores de todos os tempos. Ele inventou nada mais, nada menos que a lâmpada incandescente. Mas o mais interessante dessa história é os desafios para inventar a lâmpada incandescente. Que se ele não tivesse inventado, nós estaríamos nas trevas até agora, acendendo lampião. Ele precisou de 999 tentativas para acender uma lâmpada. 999 tentativas. Só na 1000ª ele conseguiu acender a lâmpada. Que persistência, que perseverança. Ah, se fosse a gente, na segunda a gente já desistia e ficava com lampião. Acendia fogo. E estaríamos nas trevas até hoje. E quando lhe perguntaram, nossa, você fracassou 999 vezes? Ele disse, não, descobri 999 possibilidades de tentar acender a lâmpada. Além disso, ele patenteou nada mais, nada menos que 2.332 inventos. 2.332 inventos. Entre eles, o contador automático de votos, que não é só no Brasil que tem, que ele foi lá que inventou. O fonógrafo e a tar da lâmpada. Além de outros inventos, é óbvio. O mais interessante é que quando ele estava no auge das suas invenções, ele foi ao sótão da sua casa e no baú, sua mãe já estava falecida, ele abriu e achou o bilhete do diretor para ela. Vocês sabem o que estava escrito no bilhete? Estava escrito assim, senhora Edson, o seu filho deve ter algum problema mental, ele não tem capacidade cognitiva de continuar nessa escola, ele não tem o que aprender aqui. Ensine-o em casa ou esqueçam, mas ele não serve para essa escola. E encerrou a sua missiva. Vocês imaginam se essa mulher tivesse lido isso para aquele menino? E concordado com os mestres, que de mestre não tinha nada, que o julgaram antecipadamente, ao invés de querê-lo ensinar? Ele não teria se tornado no homem que ele se tornou. Mas ele precisou de uma mãe que confiou nele, e confiou nela mesma, teve fé nele, e fé nela, para mudar o discurso, aonde alguns podem ver um problema, ela viu um obstáculo a ser transposto, assim como Mário riu, que ao invés de querer passar por cima dos obstáculos, o contorna, ela contornou e fez aquele menino se transformar num dos homens mais importantes da face da terra. Isso é fé. Isso é confiança. Mas quando nós relatamos a respeito da fé divina, é aí que a porca torce o rabo um pouquinho. Porque a fé divina é algo inato. É algo que nós nascemos. Todos temos a intuição de um ser superior. Todos. Em todos os tempos da humanidade. Porque nós somos filhos desse ser superior. Então é óbvio que nós trazemos o gene de Deus em nós. Joana de Ângeles, através de Valdo Pereira Franco, diz que nós somos lucigênitos. Ou seja, nós somos filhos da luz. E nós somos. No entanto, eu vejo muitas pessoas buscando a casa espírita para desenvolver diversos tipos de mediunidade. Mas eu vejo poucas pessoas querendo desenvolver a mediunidade mais importante, que é a intuição. Essa intuição que nos move em cada passo da nossa etapa. Quando Kardec pergunta aos espíritos, em um livro dos espíritos, se os espíritos influenciavam em nossa vida, e os espíritos responderam, muito mais que imaginais. De regra, são eles que vos dirigem. É através da intuição. E quando você desenvolve a intuição, tem controle sobre quem ou o que conversa com você, ou se é fruto do seu subconsciente, você anda melhor, anda mais confiante e anda mais pleno em sua vida, vencendo todos os obstáculos e todas as dificuldades. Todos os povos do passado têm a crença num ser superior.
egípcios, mesopotâmicos, gregos, romanos, hebreus, chineses, africanos, todos os povos tinham um núcleo religioso e formavam núcleos escritos religiosos, tinham crenças que os conduziam ao encontro da verdade. Todos os povos tiveram. No entanto, a fé divina ela tem que ser dividida entre fé cega e fé raciocinada. A fé cega, ela é a responsável pelos maiores desmandos ocorridos em todos os tempos da humanidade. É através da fé cega que pessoas se mataram, que pessoas conquistaram e foram conquistadas, que pessoas escravizaram e foram escravizadas. É através da fé cega que muitos problemas, muitas guerras, muitos morticínios ocorreram, como por exemplo, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, quando os huguenotes entraram em Paris e foram cercados por católicos inquisitores e foram mortos na chamada Noite de São Bartolomeu, que foram mortos cerca de 15 mil huguenotes, que eram os protestantes daquela época. Tudo por causa de uma fé cega, que não vê no seu irmão um irmão e um filho de Deus. Aí nós nos perguntamos, e o que essa fé cega faz mais? Faz muita coisa de ruim. Faz as pessoas se odiarem, faz as pessoas terem preconceito, faz as pessoas se intrometerem em assuntos que não cabem. No auge da pandemia, nós vimos os efeitos danosos da fé cega. 3.000 mortes por dia, com problemas seríssimos de saúde pública, sem saber como lidar com a situação ainda, sem terem desenvolvido as vacinas, e uma luta contra a vacina, como na época do Brasil Império, que parece que nós não tomamos 24 vacinas até o 1º ano de idade, e criou uma que ela não servia, numa loucura ensandecida. Quantos não foram os pastores, os padres e os dirigentes espíritas, para citar alguns religiosos, que chamaram os fiéis aos seus núcleos religiosos para participarem de cultos, dizendo o seguinte: venham, vocês não morrerão, confiem, Deus proverá. Geralmente quem falava isso pegou Covid 2, 3 vezes e morreu. E muitos adoentaram e morreram. Vocês devem terem visto a respeito, eu não preciso ficar citando o nome. Como você, numa posição de religiosidade, não respeita as regras de saúde pública? Um momento que não se podia ter aglomeração, que não se tinha garantia nenhuma. Você chamar as pessoas enganando-as, para que elas morressem, para que elas adoecessem, e muitas têm ainda efeitos da doença até hoje no seu organismo. E aqueles que fecharam as portas estavam sendo criticados. Então, todo mundo ficou louco, todo mundo ficou perdido, por causa da fé cega. Por causa da fé cega. É da gente ficar muito decepcionado com os condutores de almas. E eu, como espírita, muito decepcionado com muito dirigente espírita, que foi contrário às regras, que hoje, se nós estamos aqui bem, vivos, é porque a ciência trabalhou em nosso favor e porque a gente ficou quietinho em casa um pouco. Só 2 anos. Na época da gripe espanhola não deu tempo de criar vacina porque não tinha tecnologia. As pessoas tinham que morrer para desenvolver a imunidade. Morreu 1/4 da população da Terra, o que não aconteceu agora. Isso é fruto da fé cega. Aí muitos dizem, agora eu vou entrar em outro ponto polêmico. A Bíblia, porque a Bíblia é o livro sagrado. A Bíblia não é um livro sagrado. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro histórico, que conta a história de um povo, como o livro dos mortos é do egípcio, como o livro dos mesopotâmicos tem a lei de Talião e assim por diante. Ela traz relatos, passagens de profetas, revelações, traz o maior código moral, ético do universo, que é o Evangelho de Jesus e o Sermão da Montanha.
Mas não se pode ler a Bíblia sem questionar. Porque ela foi escrita por homens que não tinham alfabetização. Os primeiros homens da humanidade, 90% da população eram analfabetos, eles não sabiam ler nem escrever, que isso era um luxo. Muito do que foi escrito 60, 70, 100 anos depois que aconteceu. Os evangelistas escreveram 70 anos depois da morte de Jesus. 70. Tudo se guardava na memória, de geração para geração. Imagina quanta coisa se perdeu. Quanta coisa foi modificada. Quanta coisa foi complicada. E também não tinha uma livraria na Idade Antiga lá para você comprar uma resma de sulfite. Vê uma resma de sulfite aí para a gente escrever o Evangelho de Mateus. Não tinha. Para você criar um papiro, você tinha que pegar algumas ervas, uma farinha, mais os produtos. Curar uma folha demorava 1 mês para ficar pronto. É por isso que tinha escriba. Se você ler Evangelho segundo o Espiritismo, Notícias Históricas, tem aí o escriba. O escriba era uma pessoa altamente especializada, que sabia ler e escrever, que trabalhava na administração dos impérios e dos reinos, e que era perfeito para escrever, ele não errava. Imagina, uma folha demorou 1 mês para ficar pronta. Você vai lá, escreve e erra. Ah, não tem corretivo, você não pode riscar, perdeu a folha. Então tem que ser perfeito. Por isso tinham escribas. Mas você tinha que ser muito rico para ter diversas folhas à sua disposição, coisa que os apóstolos não eram. Coisa que muita gente não tinha condição. Então guardava-se de memória. E depois de 60, 70 anos, que foi com Alexandre o Grande, que instituiu a língua grega como língua universal no passado, por causa das suas conquistas no mundo conhecido. O grego no passado seria o inglês de hoje, a língua universal. Boa parte do que foi escrito, dos achados escritos, estão em grego. Uma pequena parte em hebraico. No entanto, quando depois que Roma resolveu aceitar o cristianismo, nascendo a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente, e eles definiram que eles queriam esses escritos em latim, que foi a causa da disputa com Martinho Lutero, o nascimento do protestantismo, que ele queria o escrito em alemão. Quando eles quiseram traduzir os exemplares em grego e hebraico em latim, o Papa pediu a São Jerônimo que fosse feita a tradução. São Jerônimo falou: eu não tenho tradutores à altura para o grego e para o hebraico. Aí ele falou: faça assim mesmo. Os tradutores que São Jerônimo tinha eram aqueles que, por exemplo, você fala fluentemente inglês, eles responderiam, claro. Seriam esses que fizeram a tradução. Aí, por exemplo, vocês veem como no texto que está escrito aqui, que ameaçado o demônio, expulsado o demônio, a palavra demônio não existe nos escritos originais. Existe o escrito daemon, que quer dizer, do grego, espírito simpático gênio, seria o nosso anjo da guarda. Platão tinha o seu daemon, Sócrates tinha o seu daemon, Aristóteles tinha o seu daemon. Aí na tradução para a Vulgata Latina, que é a tradução em latim dos escritos da Bíblia, o daemon virou daemônio. E daí para virar demônio foi um pulinho. A palavra diabo vem do latim diabolo. A palavra diabolo quer dizer aquele que causa confusão, aquele que causa problema. Aí o diabolo virou diabo e o diabo ficou chifrudo e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas não existe isso no escrito original, nem tampouco a palavra inferno, nada disso. Além dos concílios que existiram, diversos, concílio de Niceia, o concílio de Trento, concílio de Constantinopla, em que bispos cardeais, papas se reuniam para fazer alterações na Bíblia, alterações drásticas, profundas, como a Santíssima Trindade foi uma alteração feita no concílio de Niceia, a virgindade de Maria foi uma alteração feita no concílio de Trento, e aí por diante. Eu não vou falar aqui que são inúmeras as alterações feitas nos concílios, só vocês estudarem a história, está lá escrito.
E além de tudo isso que eu estou falando, existem os tradutores. Quando você compra a Bíblia, está lá, tradução de fulano de tal. Por exemplo, Kardec, quando trouxe à tona o Evangelho segundo o Espiritismo, ele usou a Bíblia traduzida por um filósofo francês chamado Sacy, que o pessoal fala Sacy. Não, Sacy é aquele que tem uma perna só. É Sacy, que é com Y. Esse era o tradutor que Kardec dizia que mais se aproximava do original. Mais se aproximava do original. Nós temos muitas traduções que vêm às nossas mãos com muitas diferenças na Bíblia. Muitas diferenças. Por isso, se eu for uma pessoa cética, eu vou falar, nada que está escrito na Bíblia é verdade. Nada. Não tem fonte, tem todos esses problemas, eu não vou acreditar em nada. Se eu for uma pessoa que tem fé cega, eu vou falar, tudo é verdade, eu não vou questionar nada. Aí a pessoa segue cegamente tudo. Mas se eu tiver fé raciocinada, eu vou avaliar tudo e reter o que é bom, como asseverou Paulo de Tarso nos Atos dos Apóstolos. Eu vou analisar tudo com bom senso e com lógica, e vou definir o que é do que deixa de ser. Ah, então quer dizer que você não acredita? Eu citei a Bíblia aqui 500 vezes nesse momento da palestra, porque eu acredito. Porque eu sei de fontes o que é do que não é, porque eu estudei. Mas tem muita coisa que, olha, os cílios nossos está cheios da gente ler. E eu trouxe só 3 coisinhas leves para ler para vocês, para ver se a gente deve acreditar em tudo mesmo, se o Alex é um bufão e ele está mentindo. Está em Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, estejam sujeitos a seus senhores com todo medo, não apenas para os bons e gentis, mas também para os perversos. Então quer dizer que ele estava institucionalizando a servidão, a opressão e a dor? Quando o seu mestre, que foi Jesus, dizia: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando os fariseus e saduceus lutaram com Jesus, ele falou, ele os enfrentou e falou tudo o que tinha que ser falado para mostrar que eles estavam errados e que o reino dos céus tinha que se instalar na terra. E existe uma tradução, eu falei servos, existem traduções que está escrito escravos, e servidão e escravidão não é a mesma coisa. Servidão na Idade Média era um trabalho que você era remunerado, mal remunerado, que nem hoje, mas você era remunerado, você era livre. Na escravidão você não era dono do seu nariz. Então, se eu coloco escravos, estejam sujeitos a seus senhores com todo medo, não apenas com os bons gentis, mas também com os perversos. Imagina no Brasil colonial, que foi o período de maior escravização que teve no Brasil, que vieram escravos da África e o pessoal fazia o que queria. Chegava na igreja, o padre lia essa passagem aqui e falava: então não tem problema eu ter escravo, eu posso ter, está escrito na Bíblia. E aí faz como? Mas tem coisa pior. Está em Êxodo, que supostamente foi escrito por Moisés, capítulo 21, versículos 20 a 21. Aquele que fere seu escravo ou escrava com uma vara, e eles morrem sob suas mãos, será culpado de crime. Até aí tudo bem, né? Mas, é aí que está o problema. Mas, se a parte permanecer viva por 1 dia ou 2, ele não estará sujeito à punição, porque é seu dinheiro. Então, se morrer de cara, aí você vai ser punido. Ah, mas se durar uns 2 dias, não tem problema, é dinheiro, é uma animalia. Imagina você lendo isso para um povo escravista. Ele fala: Deus está do nosso lado, a gente pode ter escravo, pode até bater neles e matar, desde que não morra na hora. Se durar uns 2 dias, está tudo resolvido. Vocês acham mesmo que foi Deus que escreveu isso? Ou que Deus que inspirou um profeta para escrever isso contra o próprio filho dele? Mas tem coisa pior. É só mais uma. Está em Reis 2, capítulo 2, versículos 23 a 24. Esse eu vou explicar. Tinha um homem que chamava Eliseu, que ele era muito digno. Muito digno. E ele saiu de Jericó para Betel para pregar. Só que ele tinha um problema, ele era careca. Aí ele passou no meio do caminho, 42 crianças olharam para Eliseu e começaram a tirar sarro da sua calva.
Começaram a brincar com a sua careca e tirar sarro. Parece uma coisa boba, né? Mas ele exortou o céu e pediu para que aquelas crianças fossem punidas. Do meio da floresta saem 2 ursas e destroçam as 42 crianças. Ou seja, Deus não gosta que mexa com a careca dos outros, a gente não pode falar. Então fica difícil, né? Fica difícil uma coisa dessa. Isso que eu falei, coisas leves, isso é coisa bem pior. Então nós temos que avaliar. Moisés, quando sobe no monte, recebe 10 mandamentos. Que como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele, por intermédio, Deus, por intermédio de Jesus, transmite os mandamentos divinos a ele. Mas se você pegar a Cabala, a lei judaica, ela não tem 10 mandamentos, ela tem 613. Os outros 603 foram criações de Moisés. Por isso que existem os mandamentos divinos e os humanos. As pessoas confundem aquilo que Moisés instituiu na sua época com aquilo que Deus transmitiu através de Jesus, Jesus transmitiu através de Moisés. E confundem tudo, e no meio do que a gente estuda do Velho Testamento, estão os 603 criados por Moisés. Não tudo, mas está lá, muitos estão lá. Então nós temos que avaliar, estudar com equilíbrio. Fé raciocinada é aquela que anda com a ciência em todos os tempos. E onde a ciência para, a fé raciocinada continua. Por isso é que quando Kardec traz a toda a doutrina espírita, que não é a criação dele, é a criação dos espíritos, mas quando ele codifica a doutrina espírita tem um caráter triplo, que é o científico, o filosófico e o religioso. Ou de caráter religioso, de caráter moral, como queiram muitos. Então, tendo esse caráter, a doutrina ou a religião, ela vai andar de mãos dadas com a confiança em todos os tempos. Ela não vai se equivocar. Ela vai fazer com que as pessoas se amem e se queiram bem. Se nós entendemos quem é Deus, nós entendemos quem é Jesus, nós entendemos o sinônimo da palavra, o significado da palavra caridade. Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é mãe da esperança e da caridade. Que eu tendo fé, eu automaticamente vou ter força e confiança para ter esperança e para ter caridade no meu dia a dia. Como eu posso aceitar a incompreensão com os gostos e predileções do meu irmão? Como eu serei preconceituoso? Como eu terei sentimentos inferiores? Como eu deixarei de perdoar, de compreender, de tolerar? Se tudo isso tiver do contrário em qualquer ensino que alguém passar a vocês, abram mão e fiquem com Jesus, com os seus ensinamentos engrandecedores. Porque a fé não pressupõe cegueira, pressupõe um mecanismo importante para fazermos o universo funcionar em harmonia. Vou dar um exemplo para vocês de como a fé divina, a fé religiosa, a fé raciocinada pode nos favorecer em trabalhos no núcleo religioso. Por exemplo, após o término da palestra, tem o passe. O passe, quando as pessoas vão aplicar o passe, como é que o passe acontece? Será que o passista vai lá, impõe sua mão e deixa que Deus toma conta e tudo se resolve? Não é assim que funciona aqui. Para você aplicar o passe, você tem que estudar, você tem que fazer um curso, entender o princípio de magnetismo, princípio de fluidos e entender quais são os tipos de passes, suas consequências e aonde aplicá-los e como aplicá-los. Se aprende também que nós temos um elemento universal, formador de tudo que é material na face da Terra, até que se diga o contrário, que é o fluido cósmico universal. E que nós absorvemos todos os dias o fluido cósmico universal, através das nossas células, numa microusina que tem dentro das células, que se chamam mitocôndrias. E quando nós metabolizamos o fluido cósmico universal dentro da célula, ele se transforma em fluido vital,
que Charles Richer chamou de ectoplasma. E é esse elemento metabolizado que eu emano do meu corpo através dos meus centros de força e de minhas mãos, e eu posso fazer uma transfusão fluídica, energética para meu irmão, que o princípio básico do passe é fazer a transfusão de energia para aquele que está com pouca ou que está com ela contaminada. O princípio básico, mas ele tem outras formatações, porque você pode curar através da aplicação do passe também. Então eu tenho que saber isso, mas não adianta nada eu saber isso se no momento que eu for aplicar eu não tiver fé, eu não tiver confiança, porque é a minha fé, a minha confiança que vai ser o mecanismo que vai fazer essa energia sair de mim e ir em direção à pessoa que eu quero ajudar. Ele é o mecanismo importante. Se eu não acreditar, eu não transmito nada. Aí é com Deus, aí é ele que vai ter que resolver, e os bons espíritos, porque daí eu não vou ser capaz. E no trabalho mediúnico? O médium foi lá, sentou, vamos fechar o olho que Deus resolve. O espírito vem e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Nós precisamos estudar a mediunidade, conhecê-la em seus meandros, treinar a capacidade mediúnica, para você verificar qual a possibilidade mediúnica que você tem, se é de efeito físico, se é de efeito intelectual. E você precisa entender também o mecanismo da mediunidade. Que quando você se senta junto de uma mesa, num trabalho mediúnico, você tem uma glândula chamada glândula pineal no meio do cérebro que produz melatonina. Que a glândula pineal ela é responsável pelos ciclos circadianos do sono. Ou seja, quando ela produz melatonina, à noite você fica com sono. Quando durante o dia que nascem os raios solares, você deixa de produzir melatonina, você fica acordado. O processo do sono, o processo do transe e o processo da morte são processos de independência do espírito. Que o espírito se desdobra, se desloca do corpo e tem sua independência. Esse é um fenômeno. A diferença da morte é que rompe o cordão fluídico e você desencarnou. Nos outros você mantém o cordão fluídico. E depois você vai voltar ao corpo. Por isso é que quando você está numa reunião mediúnica, a luz é escura ou ela é penumbra, é meia luz. Para favorecer que a glândula pineal produza melatonina, e você entre no estágio de transe, que é semelhante ao estágio do sono, aí o espírito possa te utilizar como intermediário para a psicografia, para a psicofonia ou incorporação e aí por diante. Eu, sabedor de tudo isso, se eu, no momento que eu estou concentrado, se eu não tiver fé, se eu não tiver confiança, eu não vou conseguir fazer a glândula pineal produzir melatonina, porque não é só no escuro, na penumbra, mas no claro eu também posso fazer isso. Eu não vou conseguir ocorrer esse desdobramento, esse transe, e não vai ter fenômeno mediúnico. Porque eu preciso ter essa confiança, eu preciso ter essa fé. Então, esse fenômeno da fé, da confiança, ele é muito importante. Mas vale a pena ponderar um detalhe. Não adianta eu ter fé e não materializar em obras aquela fé, aquela confiança que eu tenho. Eu conheço um monte de gente que tem um conhecimento fora do comum. Seus neurônios têm bilhões de informações. Tem uma fé que tem certeza de tudo, mas não vejo trabalhar por ninguém, só fica disputando quem sabe mais, se isso está certo, aquilo está errado. Por isso que está em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé? E eu tenho as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É através dos meus atos no dia a dia, é através da minha confiança, da minha resignação, do meu amor, da forma como eu levanto os caídos, dou esperança aos sofridos, enxugo a lágrima daqueles que estão desesperados, que eu vou demonstrar através dessas obras que a minha fé é inabalável, que a minha fé é indestrutível, que eu poderei, confiando em mim,
fazer com que aquela pessoa confie nela e ela acredite que ela é filha de Deus e que o universo lhe pertence. Como diz na Desiderata, que nós somos filhos do universo, que Deus nos ama e nos quer bem e que nós não estamos apenas de passagem na face da terra, mas nós estamos aqui para transformar a nossa vida e dos que nos rodeiam. Que lembremos que a fé é a mãe da esperança e da caridade e que podemos fazer muito mais. E que se o mundo só não é melhor do que poderia ser, é porque nos falta fé, nos falta esperança e principalmente caridade. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado. Finalizo. Deus amado e querido, Jesus Cristo, divino governador planetário, bons espíritos, nós agradecemos profundamente por nos ter permitido chegar até aqui, para o trabalho da noite. Nós agradecemos profundamente por termos um lar, por termos condições financeiras de nos manter, de termos comida na geladeira, roupas no armário, saúde e emprego. Nós lhe agradecemos profundamente, Pai, por nos amparar quando ninguém mais nos ampararia, por lembrar de nós quando muitos se esqueceram, por ter nos ajudado tantas vezes sem conta, que nós só podemos vislumbrar muito tempo depois. Nos ajuda, Pai, sermos mais gratos, sermos mais felizes, sermos mais simples e entendermos que todas as possibilidades de vida são uma demonstração do vosso amor e do vosso carinho. Que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem, amanhã do que estamos sendo atualmente. Que possamos ter um sorriso nos lábios e o amor no coração para alcançarmos os nossos objetivos. Que possamos, Pai, ser felizes realizando a felicidade alheia. Que acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa vontade, não a nossa. Que assim seja. Muito obrigado.